Glória sempre seja dada ao nosso Deus, porque Ele é bom. Ele é bom o tempo todo tempo Ele é bom. Deus é bom. E irmã Márcia, paz de Deus, seja bem-vinda, boa noite, coração de pedra para do Senhor. Hoje, irmãos, eu pensei de não entrar, não fazer live, né? Hoje nós enterramos meu primo na parte da manhã e um menino jovem, ia completar 33 anos, agora no mês de julho. Mas a gente que tem chamado, irmãos, a gente até pede para Deus, mas quando ele fala, filha, tem algo da minha parte, tem que ser feito, e não tem outra, é você, Jaqueline, a paz de Deus. E a gente, irmãos, ouve, quando a gente tem chamado, Deus tem um chamado para as nossas vidas, a gente nunca diz não para o Senhor. Ana, a paz do Senhor. William, a paz de Deus. Então, vou ler aqui, irmãos, uma palavra que me consolou, me confortou. Depois que eu voltei, eu sempre tenho um diário, bom diário, né? E estava escrito assim, eu vou ler para vocês que eu deixei até aqui. A pessoa satisfeita aprende a aceitar o amargo com o doce. E essa frase ficou na minha mente e eu fui ler, falava para Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 3, que a gente vamos compartilhar hoje aqui. Rosalia, paz do Senhor, porque o Senhor dentro dessa palavra trouxe esse consolo em referente a essa perca, né, dentro da família da gente mais uma vez, e Deus consolou. Então, eu estou aqui para trazer uma palavra, irmãos, porque eu creio que tem pessoas que precisam ouvir e sentir o bálsamo que Deus me deu dentro dessa palavra, dentro de mais uma preciosidade da parte de Deus. E a gente às vezes não entende as coisas porque vamos dizer assim, ninguém, eu acredito que mesmo estando, sabe, firme, quando acontece essas coisas, a gente fica meio perdido, sem entender. E ali você começa a lembrar de um monte de coisa, você vai no velório, aí você encontra vários parentes que faz tempo que você não vê. E ali, irmãos, você parece que é um trabalhar de Deus para você se olhar para dentro e olhar também como é que estão as coisas. E as coisas estão mudando, irmãos, no mundo. Antes os pais que eram enterrados pelos filhos. Hoje são os filhos que estão sendo enterrados pelos pais. E é uma dor, porque a perca é uma dor que não se explica. Mas a gente, dentro daquele que está no Senhor, consegue receber dele essa força, assim como o Senhor me confortou. Então, meu irmão, nós vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3. Eu vou ler aqui, depois eu explico um pouco, está falando capítulo 3, mas nós só vamos ler o versículo 3. E foi onde o Senhor mandou entregar e me chamou muita atenção. E eu creio que vai ser bom a gente entender que verdadeiramente aquele que está satisfeito consegue verdadeiramente aceitar o amargo com o doce, como a gente que é chamado e acontece essas coisas dentro da família, porque as duas certezas nessa vida que todos nós temos é que a gente nasce e um dia vai morrer. Mas a gente, dependendo do jeito que está se conduzindo as coisas, a gente tende a não entender muito bem. Mas já tinha sido escrito e o Senhor já deixou escrito que muita coisa perto do fim era coisas que a gente nunca tinha visto e ia ver coisas que iam se aumentar, a maldade, o amor ia se esfriar, as coisas. Então a gente que conhece a palavra e estamos no Senhor, a gente aceita esse amargo, mas também em meio ao doce, que a vida tem os seus percalços, mas tem os dias felizes, tem um tempo bom. E a gente, dentro do chamado, também acontece isso na vida da gente. Hoje eu vou falar aqui, nós vamos compartilhar Ivanildes, a paz do Senhor, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3. Obrigado, viu, irmãos, pelo acolhimento também, mas eu estou bem, irmãos,
Eu cheguei meio assim, porque é um menino novo, né? Um rapaz novo, tem quase 2 anos mais velho que o meu filho. E, e a gente não entende, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Deus sabe. Essa juventude, irmãos, não são todos, é lógico, mas tem uma juventude que só Deus para resgatar, para trazer para perto. E não é fácil. Nice, Maralice, a paz de Deus seja bem-vinda. Nós vamos orar, irmãos, vamos compartilhar essa palavra da paz de Deus, que é Paulo, mais uma vez nos trazendo um ensinamento muito lindo dentro da palavra de Deus para nos fortalecer, para nos ajudar a entender que no mundo verdadeiramente nós vamos ter lutas. E o inimigo nutre Ayane, a paz de Deus seja bem-vinda. Às vezes, irmãos, a gente lê, mas a gente, quando está acontecendo as coisas, quando está sendo, às vezes, o inimigo dando uma afronta, o inimigo investindo, e a gente tem que estar firmado na palavra. Para quê? Para receber de Deus essas revelações e ter o coração cheio do Senhor e consolado pelo Espírito Santo. Então, hoje nós vamos compartilhar essa palavra para você que está passando, pode ter passado por alguma luta, ou está passando por uma prova, uma investida do inimigo. Mas Paulo nos dá uma palavra aqui, linda e abençoadora da parte do Senhor. Tá bom, irmãos? Vamos orar. Se você assim desejar, tiver fé, prepare o seu copo com água aí, para a gente orarmos juntos no final, para que você peça para Deus abençoar essa água, a torneira da tua casa, caixa d'água da tua casa, para que os teus ou todo aquele que passar por dentro da sua casa seja abençoado, liberto, curado, transformado e principalmente salvo pela graça de Deus. Tá bom, irmãos? Nós vamos orar e vamos começar a nossa palavra, tá bom? Daniel, a paz do Senhor, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, meus irmãos, boa noite a todos. Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor por mais uma semana. Agradecemos ao Senhor pelo final de semana, que muitos podem ter passado como a gente passou, em meio a uma tristeza, em meio a uma luta, mas o Senhor sempre, sempre, através do Teu Espírito Santo, nos consolando, nos trazendo força, como foi no dia de hoje. Agradeço ao Senhor, porque mesmo em meio às batalhas, o Senhor nos garante que o Senhor está conosco, o Senhor não nos deixa, o Senhor não nos abandona. O Senhor é aquele que dá leveza na cruz, que às vezes, muitas das vezes é pesada. Eu peço ao Senhor que visite minha prima nesse momento, meu outro primo, que era irmão do Adriano. Pai, em nome de Jesus, visita eles, Pai, leva a eles o consolo nesse tempo, porque essa semana vai ser uma semana difícil, de dor, de falta. Mas o Senhor é aquele que preenche através do Espírito Santo do Senhor, levando consolo. Dê força a ela, aos meus primos, que em nome de Jesus eles sejam consolados pelo Senhor por essa falta, que vai sempre ter a saudade, mas o Senhor é sempre aquele que leva o Consolador para consolar. Que assim seja na vida de todos aqueles, Pai, que estavam naquele lugar também enterrando seus entes queridos. Quantas pessoas, Pai, partindo. Mas o Senhor é um Deus que consola. Obrigado, meu Deus, porque eu sei que o Senhor tem consolado vidas e vidas, filhos e filhas do Senhor, que mesmo não tendo uma perca mesmo de alguém querido que se foi, mas perdeu algo dentro da tua vida, uma decepção, uma tristeza, uma angústia, uma humilhação, algo passou, mas o Senhor é Deus que mesmo no meio das tribulações e das lutas o Senhor está lá. Consola o coração apertado, o coração partido, aquele que está precisando da mão do Senhor nesse momento. Meu Deus e meu Pai, que essas vidas segurem nas tuas mãos e não soltem. Porque estando o Senhor conosco, a gente continua de pé. Meu Deus e meu Pai, eu louvo ao Senhor por cada família que o Senhor tem consolado durante este ano de 2025, que começou de janeiro, estamos já no meio dele, no mês de junho, e lutas tivemos. Sabemos que até o final dele, até o dia da tua vinda, nós teremos aflição, mas nós vamos acreditar como nós cremos sempre pela fé, que no mundo vai haver aflições, mas nós vamos ter bom ânimo sim, Pai, porque nós vamos vencer, nós vamos continuar marchando. Que em nome de Jesus, aquele que pode ter passado o final de semana conturbado,
onde ali se entristeceu, está com o coração ferido, o coração apertado, partido, seja consolado e cheio da tua graça nesse exato momento. Assim como o Senhor tem consolado minha família, já vinha consolando, consolar mais uma vez, consolando a vida da Sara, do irmão Abel também, que perdeu a irmã Arenilda há um mês atrás. Em nome de Jesus, o Senhor é Deus, um Deus que fortalece teu povo. Povo esse, Pai, que confia no Senhor. Desde já eu louvo ao Senhor e agradeço por todos que entrarem nessa live. Que em nome de Jesus eles sejam tocados pelo Senhor. Onde a força do Senhor seja deles também. Dê alegria, Pai, no meio da tribulação. Dê um sorriso para que eles possam se encher de força e de fé para continuar marchando. Muito obrigado, Pai. Eu só tenho a agradecer ao Senhor por tudo. Tudo mesmo. Obrigado pelos teus anjos intercessores que já estão aqui. Obrigado, Senhor, pelos aqueles meus irmãos, minhas irmãs que oram por essa live, ficam aqui e oram até o final dela. Pai, multiplica, Senhor, dentro daquilo e das necessidades que eles precisam. Pai, ajuda o teu povo. Povo esse espalhados nessa terra que é tão imensa, onde houver um ser vivente, precisando da mão do Senhor de consolo, que seja alcançado em nome de Jesus. Eu louvo ao Senhor e agradeço. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém, amém. Larane, a paz do Senhor. Seja bem-vindo, Igor, a paz do Senhor. Hoje, irmãos, vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, que diz assim: a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Irmãos, Paulo aqui, ele tinha sido obrigado a sair. Ele estava fazendo uma obra no meio dos Tessalonicenses, mas por causa da perseguição que estava, Eliane, a paz do Senhor, que estava sobre a vida dele, ele teve que se afastar. E ele preocupado, irmãos, porque os Tessalonicenses, eles tinham sim ouvido e tinham uma fé, eles tinham aceitado a palavra das boas novas do Evangelho de Cristo. E Paulo preocupado do que poderia, porque ele sabia das tribulações, tanto que ele estava vivendo, e ele havia avisado. Deus abençoe a irmã Gilvanete. Ele tinha avisado para eles que eles iam passar por tribulações, por lutas, por conta mesmo de servir a Deus. Mas ele ficou muito preocupado e manda Timóteo lá para ver como é que estava. E Timóteo volta e dá as boas novas, apesar deles também estando sendo perseguidos, eles estando sendo ali afrontados, né, provados na fé e com medo do que o inimigo e as lutas e as batalhas que eles estavam enfrentando, minasse a fé deles, minasse aquelas certezas que eles estavam firmados em Cristo. Então ele envia Timóteo vai e vê que eles estão bem, é lógico, passando por lutas. E Paulo, dentro dessa palavra aqui, irmãos, ele dá aquele suporte e fala: olha, não se aquieteis, não fique aflito, não fique perturbado pelas coisas desse mundo, pelas coisas que vocês estão passando, até porque o Senhor já havia nos alertado. E ele, levando a boa nova, Paulo já havia pregado para eles, eles tinham esse ensinamento, que tribulações vinham, que perseguições vinham, mas eles não podiam perder a fé. E quando eu vi essa palavrinha, foi uma frase, não sei quem escreveu, a pessoa satisfeita, ela aceita, ela aprende a aceitar o amargo com o doce, porque verdadeiramente viver é isso. Viver é você ter tempos bons, mas também ter tempos de tristeza. E às vezes de um amargor, como de uma perca, que você não está no seu controle, você não tem como fazer nada. E muitos às vezes, irmãos, fraquejam na fé, porque ficam com aquele monte de perguntas, e se, por quê, Senhor, e agora? E isso acontece muito. Mas o Senhor é um Deus, irmãos, que Ele não nos engana em nada. A caminhada nossa aqui nessa terra, apesar de Ele sempre estar conosco, dele falar, tem de bom ânimo, Ele não nos engana. Ele diz, sim, vocês vão ter lutas, mas em todas elas eu estarei contigo e vocês terão vitória.
Se é de força que vocês precisam, vocês vão ter. Se é de fé, se vocês precisam, eu vou entregar. Se é de cura, vocês precisam, eu vou curar. Se é para abençoar, eu vou abençoar. Mas tenha essa certeza que nem tudo vai ser doce. Michele Cardoso, a paz do Senhor. E às vezes, irmãos, a gente vê, a gente vê testemunhos, vê pessoas que pedem oração, que buscam, passando por lutas terríveis. Mas algumas têm estrutura e continuam crendo, mas tem outras, assim como Paulo estava preocupado com aquelas que não estavam totalmente firmes. Então eu estou aqui, irmãos, para dizer que a nossa força, a nossa firmeza, as nossas colunas, o nosso alicerce tem que estar no Senhor, que é uma rocha que não varia, que não muda, que está do nosso lado nos dias bons e nos dias ruins. Por isso que eu falei aqui que minha vontade, eu pedi para Deus, eu falei, Senhor, eu poderia não, posso não fazer a live hoje, mas ele falou, não, filha, você tem um chamado, você tem que, mesmo em meia dor, você tem que fazer o que eu mando. E ali, irmãos, eu sinceramente, eu não nego nada para Deus. E quando ele falou isso, eu falei, pai, sabe quando aquilo cala aquilo que está dentro de você, da dor, da tristeza, e o Senhor faz você visualizar uma frase que você entende o que está sendo dito ali. Que verdadeiramente a gente tem que entender que no mundo vai ter lutas, aflições, dores, coisas amargas. Mas a gente tem que saber que a gente vai conviver desse jeito até o dia da vinda dele. Mas em nenhum momento nós somos desamparados, porque a fé que nós temos em Deus é que nos move. Então, se você passou um final de semana, irmãos, talvez não com uma perca como nós tivemos de um ente querido, mas você passou por uma luta, teve uma decepção, uma tristeza, algo te perturbou, talvez alguma coisa que para você foi uma desilusão, você tinha uma percepção de alguém ou de algo e você teve uma decepção com uma pessoa, com alguém, mas Deus é Deus, irmãos. Minhas irmãs, meus irmãos, confie no Senhor, ter como a paz de Deus, Igor, a paz do Senhor. Porque aquele que vive por fé sabe que Deus é um Deus que transforma toda lágrima, irmãos, em bênção. Ele recolhe toda lágrima em bênção. Ele faz justiça para todo aquele que é injustiçado. Ele dá dupla honra para aquele que está sendo desonrado. Então, meu irmão, minha irmã, Deus está falando conosco nessa noite. Não se inquieteis, sou de São Paulo, XXD, seja bem-vindo. Não se inquieteis, não se aflija com nada, até porque eu já tinha falado, Paulo falando com os Tessalonicenses, eu já tinha dito que essas coisas aconteceriam. Mas fique firme na fé, não se abale, e ele fica contente quando Timóteo tem lá e volta, que alguns estão bem, mas eu vou ler aqui, irmãos, porque eu não li todo, para ficar no versículo 3, mas aqui no versículo 10 fala assim: orando noite e dia com o máximo de empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências de vossa fé. Então, Paulo mostra aqui no final, no versículo 10 do capítulo 3, que havia algumas deficiências, e o almeja, a vontade dele é que o Senhor enviasse ele de novo, para poder reparar essas arestas, essas frestas que precisavam ser fechadas na fé de alguns. Mas a princípio ele fica que muitos sim estavam firmes, aceitaram aquela palavra e estavam continuando, mesmo sendo afrontados pelas perseguições e às vezes pelo inimigo mesmo, as investidas do mal. Então, meu irmão, minha irmã, dependendo do que você passou, Naldo, a paz do Senhor, dentro daquilo que às vezes você está vivendo, às vezes é dentro dos seus negócios, na vida financeira, no casamento, na vida espiritual, na sua saúde, Deus é Deus e Ele não nos abandona, Ele não desampara aquele que permanece na fé. Mesmo em meio à dor, mesmo às vezes sem entender, mas continua confiando nele. Então não se aflinja, não se inquieteis, não perca o seu tempo remoendo coisas que vai trazer um gosto amargo, continuar trazendo gosto amargo para a tua vida. Mas entenda que esse amargo o Senhor reverte em doce
se você permanecer, se você confiar, se você colocar os teus olhos nele. Nós pregamos semana retrasada sobre elevar os nossos olhos para o monte. Quem é esse monte? É o Senhor, que fez os céus e a terra. E ele mesmo, dentro da palavra, dentro dele, ele diz, olha, busque a mim, porque eu sou o teu socorro, bem presente na hora de qualquer angústia e tribulação. Então, meu irmão, minha irmã, é fé. O Senhor não nos enganou, falou que esse ano ia ser difícil, um ano difícil, e que só ia vencer quem permanecesse na fé. Que ser provado na fé, irmãos, não é fácil. É você ser provado e continuar dando glória. É você vendo, às vezes, passando por esses gostos amargos, mas sempre dando glória, sabendo que Deus vai reverter aquele amargo em doce. Ele vai reverter essa situação em bênção. Ele vai trazer para mim, para você e para todos que estão precisando algo da parte dele. Vai receber da parte dele, mas tem que permanecer fiel ali, firme ao Senhor. Music One, sou de São Paulo, a paz de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, em meio à tristeza, em meio às dores, os gostos amargos da vida que todos nós passamos, o Senhor fala que ele já tinha alertado. Mas é para a gente ter boa ânimo, porque nós vamos vencer todas essas fases. E não quer dizer que você vai vencer essa e não vai ter outras. Vão ter outras até o dia da vinda dele. Mas em todas elas, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jerusa, a paz de Deus. Então aquieta o teu coração, fique calmo. Não, Thaís, irmã Thaís, a paz de Deus seja bem-vinda. Não se aflinja. Só entenda que Deus é Deus. E Paulo, irmãos, é um exemplo assim de servo de Deus, perseguido, sabe, açoitado, apedrejado, preso. Mas ele ficou ali, irmãos, até o fim ele guardou a fé. Terminou a carreira dele e guardou a fé. É a fé, irmãos, que é a chave de tudo. É pela fé que nós recebemos as promessas. É pela fé que no meio de lutas e dores e gostos amargos da vida que nós passamos por ele e passamos também a saborear o gosto doce das vitórias. Cíntia, a paz de Deus. É pela fé que nós conseguimos agradar ao Senhor. Paulo, preocupado com os irmãos, e eu vejo, irmãos, não é todos, né, irmãos, mas aqui a gente tem muito isso, as irmãs do grupo, muito uns preocupados com os outros, quando um está sofrendo, pede oração, as irmãs estão sempre dispostas, orando umas pelas outras, a gente aqui, então eu me vejo num grupo, no meio de pessoas como Paulo falando, um povo que ouviu, que recebeu a palavra da fé, e que uns sempre preocupados com outros, porque esse é o nosso dever, irmãos. É orar uns pelos outros, Rodrigo, a paz de Deus. É clamar, ajudar o outro que eu digo até aqueles que a gente não conhece, que Deus às vezes no meio do nosso dia fala, pare, ore agora. E aí você fala, pai, eu vou orar. E aquela tua oração chega na vida daquele que naquele momento está precisando da parte de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, seguir o caminho, ser chamado, viver essa vida, é sim, ter que aceitar. Por quê? Porque quando ele fala assim que quando você está cheio, você aceita, passa a aceitar o amargo com o doce, eu já trago para nós, que dentro da nossa família de Cristo, dentro da nossa família, a de Deus, é que a gente estamos cheio dele. Aquele que está cheio do Senhor é cheio de fé. E cheio de fé você consegue passar por esses tempos difíceis e também nos tempos alegres, estar ali firmados no Senhor. Maria José, a paz de Deus. O Senhor nos quer firmes, irmãos, olhando para Ele. O Senhor nos quer alinhados, porque quando alguém me fala, mas irmã, como assim? Foi simplesmente, eu cheguei, né? Cheguei do cemitério e eu passei, eu deixo sempre ali bem perto da passagem que eu vou para o banheiro e subo para o meu quarto.
E a frase é como se iluminasse assim. E aquilo, irmãos, me fortaleceu muito. Depois eu fui meditar nessa palavra que o Senhor mandou e eu falei, Senhor, é verdade. Paulo estava sendo perseguido, teve que se afastar, não terminou a obra ali naquele lugar, mas ele ficou em Atenas, preocupado com eles, enviou Timóteo, porque eles sabiam que eles deixaram algo para ser completo. Tinha pessoas que precisavam mais ser acolhidos, ser alimentados, para poder, com as investidas do inimigo, com as perseguições, eles conseguissem permanecer firmes. Eric, a paz de Deus, seja bem-vindo. Davi, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Então, irmãos, Paulo nos ensina isso, não se inquieteis, porque Deus fala dentro da palavra. E essas coisas vão acontecer, nós vamos ser afligidos, alguns vão ser traídos, alguns vão ser humilhados, alguns vão ser... Irmãos, dentro de todo o cenário, Rosângela, paz de Deus, de qualquer cenário que você possa estar vivendo, continua firme confiando em Deus, porque Ele vai te curar, Ele vai restaurar o teu casamento, vai abençoar os teus negócios, vai fazer um crescimento espiritual na tua vida, porque, irmãos, nós precisamos crescer espiritualmente, sempre, 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 para quando essas coisas acontecerem ou as investidas do inimigo, a gente permanecer de pé na fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tá bom, irmãos? 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, mas quem puder ler todo, no finalzinho ali do 11 em diante, a oração de Paulo pelos Tessalonicenses. Irmãos, é um livro muito belo, um livro bonito para a gente entender o amor que nós temos que ter para com o próximo, mas também dá para entender ali que a jornada para chegar até aquele dia da volta de Cristo é uma jornada que tem gostos amargos, mas também os doces. E a gente tem que estar firmado no Senhor para poder saber se equilibrar, estar no equilíbrio e entender que essas coisas vêm e nunca perder a fé. Tá sem fé, mais uma vez eu vou repetir aqui, é impossível agradar a Deus. Tá bom, irmãos? E em nome de Jesus, que a palavra do Senhor fale mais ao coração de vocês. Obrigado às irmãs que sempre estão orando pela minha vida. Obrigado, minhas irmãs, porque verdadeiramente Deus é Deus e Ele é bom verdadeiramente o tempo todo. Porque no meio das lutas e adversidade o Senhor nos mantém de pé. A gente, às vezes, com o coração um pouco doído, mas aquecido pela palavra de Deus, que sabe que essas coisas vão acontecer. Mas filhos e filhas do Senhor, o Senhor nunca está longe de vocês, está perto. E sempre vai consolar aquele que está, às vezes, desalentado, com uma dor, com uma tristeza. O Senhor nunca deixa a gente só. Por isso que eu estou falando para vocês. O Senhor é bom, irmãos, é muito bom, porque Ele nos traz força, Ele nos traz essa força no meio da dor. E foi muito lindo, sabe, irmãos? Hoje aqui em São Paulo tá um frio e uma chuva. A gente saiu daqui, falei para minha mãe, fui com a minha mãe, falei, mãe, irmã Maria de Fátima, paz de Deus, nós vamos, né, quer em Deus, vamos orar a Deus que não esteja chovendo. E na hora que a gente saiu não tava, tá aquela garoinha. Pegamos a lotação, chegamos lá. Aí quando terminou, irmãos, que ele foi enterrado às 11 horas da manhã. Antes, um pouquinho antes, uma prima nossa fez uma oração, leu a palavra e louvou aquele hino, porque ele vive, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã. E a gente louvou, irmãos. Quando terminou, aí o rapaz falou, olha família, nós temos que fechar. Precisamos levar já, que já está passando a hora. Aí a gente, não, tudo bem. E, irmãos, quando esse homem foi colocar a tampa para fechar, mas foi uma chuva que vocês não fazem ideia. E foi uma coisa que todo mundo parou para ouvir, aquela chuva. E eu, Senhor, Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Sabe, irmão, a gente sentindo a presença de Deus. Descemos na chuva, aí já tinha parado um pouco, mas ainda chovendo. Mas foi um dia assim, irmãos, onde eu vi Deus em todos os lugares ali. Em todo momento.
O Senhor sabe quando você sente a presença de Deus segurando a mão de cada um. Deus é assim, irmãos. Ele segura na mão daquele que permanece na fé, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à tristeza, mesmo em meio a qualquer situação que você está vivendo. Às vezes o esposo saiu pela porta, a esposa foi embora, o filho que talvez está dando trabalho, a filha que pode estar dando trabalho, é neto, é tanta. Irmãos, eu não sei o teu cenário, a porta que fechou, às vezes você perdeu o emprego no dia de hoje, mas, irmãos, mesmo no meio desses cenários que eu falei, alguns aqui, a gente, irmão, se estiver ligado com o Senhor, a gente consegue ser consolado por Deus. Onde Deus segura na nossa mão e fala: olha, filho, a porta fechou, mas eu tenho 10 para lhe abrir. Aquele foi embora, mas continua orando, aquela, sua esposa foi embora, seu esposo foi embora, mas continue orando, porque eu vou trazer restaurado e transformado pelo meu poder. E se não for da vontade de Deus trazer de volta, ele fala: filha, quieto, filho, fique calmo, porque eu vou lhe consolar. Isso foi livramento da parte de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, dentro de toda a situação, Deus está ali. Então, confia no Senhor, tá? Que muito Ele fará na tua vida, nas nossas vidas. Confia. E tudo passa pela fé. Mais uma vez, irmãos, nós vemos essa semana que passou, alguns dias da outra semana, falando sobre fé. Tudo para receber precisa de fé. E sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus ou receber algo da parte dele. João Pedro, a paz de Deus. Seja consolado pela palavra de Deus de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 3, mas leia ele inteiro. E saiba que no mundo, sim, vai ter aflição. Mas nós temos essa certeza, que é para a gente se alegrar, se animar, porque nós vamos vencer as batalhas dessa vida, que às vezes é amarga, mas também é doce, tá bom? Anjos negros da paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Vamos orar, irmãos, e agradecer esse Deus que nos consola em momentos de tristeza, que nos consola em meio de luta, mas sempre, sempre, irmãos, eu dou glória. Glória, glória seja dada ao Senhor. E antes de terminar aqui, irmãos, eu revi uma tia minha, né, por parte de pai, e ela tá bem debilitada. Ela estava lá e eu peço oração para ela, tá? O nome dela é Rosalina. Ela é de Deus, é da CCB, da Cristã do Brasil, da congregação, mas ela está bem debilitada mesmo, não lembra muito das pessoas, mas eu creio no poder de Deus que vai curá-la. E com as nossas orações eu creio que a gente pode movimentar, sim, a cura para essa minha tia ou para a tua história. Vamos colocar agora, mas coloca com fé, meu irmão. Agora nós vamos orar, minha irmã, vamos orar. A fé toda que você tem, irmã, mas eu estou tão doída. Eu estou quebrada, irmã. Eu vou orar, mas minha oração acho que não tem força, mesmo com essa oração que você acha que não tem força. Está aqui um grupo, está aqui pessoas que vão interceder junto, que vamos orar em unidade e que juntando com tua fé, com a tua força, que para você é pequena, mas você está buscando um gigante, que é Deus, que pode mudar a tua história, muda a história da tua casa, da tua família, do teu andar. Deus é assim, Ele é poderoso, grandioso. YY ou bebê, a paz de Deus, sejam todos bem-vindos. Deus é grande e assim Ele faz na minha vida e na tua. Tá bom? Independente do cenário. Se é com filho, se é com irmão, se é com mãe, se é com marido, se é com esposo, se é porta de emprego, se é vida financeira, vida espiritual, vida sentimental, ou na sua saúde, Deus é Deus para fazer e curar. Tá bom? Grande é o Senhor, poderoso é o Senhor, que fez os céus e a terra. Vamos orar esse Deus, esse gigante, que Ele é gigante, irmãos. Não dá para mensurar o tamanho de Deus. Mas as obras que Ele fez e continua fazendo até os dias de hoje, irmãos, dá para a gente ter uma dimensão que Ele é grande, muito grande. E esse grande, o grande eu sou, está aqui no nosso meio. Por quê? Porque a gente está buscando Ele. E a palavra dele diz: quando nós estivermos reunidos no nome dele, Ele estará no meio. Então, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor está aqui. Então, vamos colocar, tá com alguma situação difícil na tua vida, precisando de algo da parte de Deus, vamos colocar na presença dele, porque Ele está no nosso meio
e Ele opera milagres até o dia de hoje, né? Não só até o dia de hoje, mas até o dia da vinda dele, melhor dizendo, tá, irmãos? Deus é Deus e continua sendo o mesmo, sempre. Márcia Andrade, a paz de Deus, Ele é Deus e vai operar milagres e maravilhas no nosso meio, em nome de Jesus, tá bom, irmãos? Vamos orar e nos unir a nossa força através da fé para receber o poder do grande eu sou nas nossas vidas, amém? Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado que eu saio dessa live, eu cheguei aqui um pouquinho, mesmo dentro do consolo que o Senhor me deu, mas aquela força um pouco pequena. Mas o Senhor, quando a gente começa a falar de Ti, quando a gente começa a fazer o que o Senhor mandou fazer, a gente vai sentindo dentro da gente uma força que a gente não sabe entender, mas a gente sabe que vem do Senhor. Então, obrigado, Pai, por me fortalecer aí minha família, meus primos, minha prima que perdeu o filho, meus irmãos e irmãs em Cristo que estão aqui neste momento. Nós estamos reunidos, Pai, em Teu nome, buscando a Tua face nesse momento. Pai, em nome do Senhor, os Teus filhos estão colocando no Teu altar as suas dificuldades, as suas necessidades, aquilo que nesse momento eles estão precisando. E eu creio que do céu, junto com as nossas fés, que para nós é pequena, mas unida uma com a outra, atrai o poder do Senhor que é grandioso. Derrama sobre o teu povo, meu Deus, bênçãos espirituais, bênçãos financeiras, bênção sentimental. Cura, Pai, a saúde do teu povo e principalmente, Pai, salva aquele que está perdido. Pai, em nome de Jesus, ajuda nós que somos teu povo, orarmos, Pai, por essa juventude, pelos adultos, pelos idosos, por todos, independente da idade, Pai, para que a gente possa, através das nossas orações, conseguir com que essas vidas se acheguem ao Senhor, enquanto é tempo. Pai, leva ali a cura dos vícios, dos vícios, Pai, dessa droga maldita, Senhor, que entra no meio das vidas e destrói. Mas o Senhor é Deus, que traz em nome de Jesus a palavra do Senhor que nos garante que pelos passos de Cristo somos curados, somos libertos. Pai, ajuda essas pessoas que precisam se livrar de vícios, que não têm conseguido até agora. Mas o Senhor é um Deus que reverte a oração e a súplica do teu povo em bênção. Abençoa, Pai, cura, liberta, transforma a vida dessas pessoas. Ajuda aqueles que estão saindo e precisam da tua mão, porque sair precisa de um acompanhamento. Meu Deus e meu Pai, que seja o Senhor e os teus anjos. Porque às vezes o homem é falho, começa ali a ajudar, mas depois vai largando de mão, mas não. Eu peço ao Senhor que os teus anjos e o Senhor esteja do lado dessas vidas, que estão ali decididas a largar seus vícios, estão decididas a servir ao Senhor, estão decididas a entrar nessa caminhada que é para chegar naquela porta estreita e passar por ela. Meu Deus e meu Pai, dá força ao teu povo, dá força ao abatido, cansado, o afligido. Leva ele, Senhor, a luz do Senhor no meio da escuridão. Resgata, Pai, os teus filhos e filhas espalhadas nessa terra, onde há um ser vivente necessitando da tua força, do teu poder, que assim seja alcançado por ti. Meu Deus e meu Pai, eu dou glória ao Senhor, porque é na autoridade do nome de Jesus Cristo que eu creio, que assim está sendo feito, para honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo, por sempre nos trazer nas madrugadas, Pai, para buscar a tua face, enquanto ainda há tempo. Pai, também passo pelos hospitais, Senhor. Tem hospitais aí que está lotado, Pai, com essa síndrome de respiratória grave. Mas não há nada grave que o Senhor não possa resolver. O homem está acostumado, a humanidade está acostumando, Pai, com as doenças, com esses negócios, fica doente, vai e vacina. Pai, em nome de Jesus, que a vacina que eles busquem seja o Senhor, a cura que eles estão buscando, que eles olhem para o Senhor, porque o Senhor é o único que mesmo não tendo um remédio na terra, o Senhor pode fabricar, porque o teu nome é grande. O Senhor é o grande eu sou. Senhor dos senhores, Deus dos deuses, médico dos médicos. E nós cremos, Pai, em nome de Jesus Cristo,
que o Senhor está trabalhando nessas vidas em nome do Senhor. E nestes hospitais, Pai, levando ali a cura, derrama sobre eles folhas daquela árvore que já está no centro da sua cidade santa, que foi feita para curar. Leve, Pai, derrame sobre essas vidas cura, para que eles saiam desses hospitais que estão lotados, desde criança até mais idosos, em nome do Senhor, como testemunho do teu milagre, em nome de Jesus, quer seja por síndrome respiratória grave, depressão, ansiedade, câncer, Pai, diabetes, Pai, todo tipo de enfermidade, nós entregamos no teu altar e não aceitamos, repreendemos em nome de Jesus Cristo. E o Senhor manda essas doenças para um lugar determinado por ti, e lá jamais volta em nome de Jesus. Acolhe, Pai, esse povo, para que eles sejam testemunho dos teus milagres aqui na terra. Pai, obrigado, meu Deus, porque é na autoridade do nome de Jesus Cristo que nós cremos que assim está sendo feito. Meu Deus e meu Pai, eu louvo ao Senhor por cada vida aqui, porque eu creio que o Senhor ouviu o clamor do teu povo. Está em nome de Jesus, Pai, acolhendo eles nas tuas mãos, e aqueles que são acolhidos pelo Senhor, eu quero ver o inimigo tocar. Pai, em nome de Jesus, o Senhor falou semana passada que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem sequer chegou ao nosso coração. É o que o Senhor tem preparado para aqueles que amam ao Senhor. Então, mesmo em meio às lutas e às batalhas, nós sabemos que tem surpresa da tua parte. E a surpresa da tua parte, as bênçãos maravilhosas que vêm do Senhor, são perfeitas. Obrigado, meu Deus. Obrigado, obrigado, obrigado. Em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor, visita o Gilmar agora, Pai, em nome do Senhor. Está com uma enfermidade, Pai. É um furúnculo, né? Em nome de Jesus, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus de ir lá, Pai, colocar ali o remédio. Que aquilo saia em nome de Jesus. Saia por completo. Que seja ali estourado, Pai, esse furúnculo em nome do Senhor, mas não pela mão do homem, mas sim pela mão do Senhor, que não vai precisar passar por cirurgia. Em nome de Jesus Cristo, nós profetizamos na vida de Gilmar a cura em nome de Jesus. Pai amado, Pai bendito, eu louvo ao Senhor e agradeço por cada vida aqui. Em nome de Jesus, aqueles que também não estão, que vão ouvir mais tarde, a irmã Malu, a irmã Fátima, a irmã Camila, a irmã Marta, a irmã Elaine, todos, Pai, em nome de Jesus, no YouTube, que vão ouvir, não sei o dia e a hora, mas quando eles ouvirem essa palavra, que eles também sejam cheios de força e recebam um milagre da tua parte, em nome de Jesus. Obrigado pelos milagres que o Senhor está entregando na mão de cada um aqui. Obrigado, meu Deus, pela mão poderosa do Senhor, que é tão grande, às vezes a gente se acha tão pequeno e às vezes não se acha nem merecedor, mas o Senhor é um Deus que escolhe aquele que muitos olham e diz: você não é nada, mas esses que não são nada são muito para ti. Obrigado, meu Deus, por acolher essas vidas, acolher os seus pedidos, porque eu creio que o Senhor enviará a resposta em nome de Jesus. Eu louvo ao Senhor e agradeço hoje e sempre. Obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, visita a irmã Fátima também, Senhor. Leva ali, Pai, em nome de Jesus, a força do poder do Senhor sobre a vida dela, para que ela continue, para que ela se firme. Leve ali, Pai, em nome de Jesus, o bálsamo e a resposta, a força do Senhor na vida dela, porque ela precisa. O Senhor é um Deus que muda histórias. O Senhor é um Deus que está presente na vida daquele que busca. E dê força, Pai, para ela deixar tudo aquilo que é passado e começar a viver o novo do Senhor. Meu Deus e meu Pai, o que eu profetizo desde já agradeço em nome de Jesus. Assim como eu oro pela vida do irmão Abel, Pai, dê força a ele, Senhor, para criar a filha que ficou da irmã Arenilda, uma menina. Não é fácil um homem criar uma filha mulher sozinha. Mas o Senhor é Deus que vai dar direcionamento, vai dar-lhe direcionamento, sabedoria, Ele vai continuar aquilo que eles estavam fazendo juntos, hoje ele só. Mas em nome de Jesus, não só, mas com a força do Senhor. Pai, em nome de Jesus, visita a Sara, dê a ela também sabedoria, uma jovem, que ela possa ouvir os conselhos do Pai, que ela possa ali continuar o legado da sua mãe, né? Aquilo que ela sabe que a mãe dela gostava, as coisas que a mãe dela sempre desejava para ela, que ela siga o caminho que a mãe começou ali a ensinar a ela, que em nome de Jesus ela seja também abraçada pelo Senhor, assim como cada vida aqui estão necessitando do Senhor, em nome de Jesus. Visita o Mateus, Pai, em nome do Senhor. Visita ele, cerca ele com os teus anjos.
Pai, em nome de Jesus, não solta da mão do Mateus, eu lhe peço em nome de Jesus. Hoje eu aqui, nesse momento de dor, eu lembrei muito dele. Que em nome do Senhor ele seja guardado nas tuas mãos. E que em nome do Senhor é um jovem que aceitou o Senhor, e eu creio que será testemunho da obra do Senhor, porque ele fala a obra do Senhor e haverá testemunhos em nome de Jesus. É assim que eu profetizo, é assim que eu já agradeço. Em nome de Jesus, visita o Flávio, Pai. Em nome do Senhor, visita, Senhor, o Edmar, visita a Ana, visita, Pai, todos os filhos do Senhor que estão no caderno de oração nosso aqui, o caderno da irmã Thaís, na vida, nos cadernos dos teus filhos que têm intercedido por outras vidas. Pai, que em nome do Senhor eles sejam ali, Pai, tocados pela tua mão, abençoados, curados, libertos, transformados e salvos principalmente. Em nome de Jesus, eu louvo ao Senhor e agradeço. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado também pela vida da irmã Malu, Senhor, que está aí trabalhando. Foi uma porta que o Senhor abriu. Que o Senhor continue dando a ela, Pai, força, dando a ela ali, que ela cresça, que ela prospere. Que o Senhor leve ali, Pai, também ali na vida da Sofia, do irmão Alexandre, dessa família. Sempre, sempre a tua presença em nome de Jesus. Que assim seja na vida de cada irmão aqui, meu Deus e meu Pai. A vida dos meus irmãos que pediram oração no grupo. Pai, visita a professora, que eu esqueci o nome dela. O Senhor é Deus, Pai, para continuar, porque nós já oramos pela cura dela, porque ela não precisa amputar, que ela esteja ali, Pai, em nome do Senhor, recebendo de Ti a cura completa em nome de Jesus. Assim como os negócios do Teu povo, Pai, que necessitam, Senhor, de clientes, precisam, Pai, em nome de Jesus, da Tua mão operando milagres sobrenaturais, porque muitos estão sobrevivendo. Mas o Senhor é um Deus que aquele que é marcado pelo Senhor tem uma luz diferente. Dê sabedoria, dê estratégias, Pai, para atrair. Mas a marca do sangue de Cristo sempre esteja à frente dos estabelecimentos do teu povo, para que seja atraído pessoas diretamente trazidas pelo Senhor. Desde já louvo ao Senhor e agradeço porque creio que assim está sendo feito, para a honra e glória do teu santo nome. Obrigado, meu Deus, também pela vida da irmã Patrícia, a família dela, que o Senhor está ali, Pai, sustentando dentro da tua palavra, no ministério onde ela está. Eu creio, Pai, em nome de Jesus, no crescimento cada vez mais da tua filha, em nome de Jesus. E que assim seja aqui, meu Deus, na vida dos meus irmãos e irmãs. Tudo aquilo que eles pediram, tudo aquilo que eles colocaram no seu altar, eu creio e dou glória que já foi feito, para a honra e glória do santo nome do Senhor. E as bênçãos, as curas, libertações e respostas já chegaram, para a honra e glória do Senhor. Eu louvo ao Senhor e agradeço, hoje e sempre, meu Deus e meu Pai, para terminar, meu Pai, porque o Senhor é bom. Pai, em nome de Jesus, e não nos deixe esquecer. Abençoa cada copo com água, garrafinha com água. Pai, as mãos levantadas para as caixas d'água, para torneiras, para filtros, Senhor. Derrama ali bênção, bênção de cura, de libertação, de salvação, Pai. Vida, bênção ali, Pai, na vida financeira também, sentimental do teu povo. Para todo aquele que entrar dentro dos lares dos meus irmãos e irmãs, receba a bênção que eles estão necessitando, porque começa por nós, clamando, buscando ao Senhor, e o Senhor dos céus enviando o poder. Que esse poder não saia do lar, da casa, das famílias do teu povo, que a começar também do meu lar, em nome de Jesus, para que tudo, Pai, nós até nisso nós fazemos a tua obra, para que todo aquele que passar pela nossa porta, que usar a água, que sai das nossas torneiras, que sai da caixa d'água para quem tem, de cisternas, não importa, que usar a água ou comer alimentos feitos com a água abençoada por ti, seja liberto, curado, transformado, salvo e abençoado em nome de Jesus. Eu louvo ao Senhor e agradeço, porque assim eu creio, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém. Amém. 666. Paz de Deus, seja bem-vindo, viu? Irmãos Samuel Mendes, pastor Samuel, a paz de Deus. Maria, a paz do Senhor, o Senhor te ama, viu? A paz do Senhor, meus irmãos. Aqueles que entraram, Mateus Farias, a paz de Deus. Aqueles que entraram aqui enquanto eu estava orando, irmãos, sejam bem-vindos. A paz de Deus, estamos terminando aqui. Nós fazemos live de segunda a sexta a partir das 23h55 às 11h55, para a honra e glória do santo nome do Senhor. E mais tarde estaremos de volta para mais uma madrugada na presença do Senhor, trazendo uma palavra de fé e de esperança, porque a nossa esperança, a nossa força e as nossas bênçãos estão
em aprender a palavra de Deus, nos fortalecer nela, tá bom? Deus abençoe a todos, a paz de Deus, as irmãs da live, espera um pouquinho. Paz do Senhor, uma terça-feira abençoada para todos vocês, que a graça e paz, a misericórdia do Senhor esteja com vocês, tá, meus irmãos, em nome de Jesus. E mais tarde voltaremos para compartilhar mais uma palavra do Senhor. Deus abençoe a todos.